tinha 3, meu Deus tem dado de uma maneira soberana. O capítulo que nós lemos em Atos dos Apóstolos vem falando da família de Cornélio, um homem que morava em Cesareia, de uma corte italiana. E Lucas vem narrando em Atos que as tuas esmolas excederem e as tuas orações também, um santo anjo lhe aparece em sua frente e diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas é chegado para a memória de Deus. E Cornélio, muito atemorizado por ver o anjo que parava em sua frente e lhe dava as boas novas, o anjo disse para ele: olha, não se preocupe, porque para a memória de Deus as tuas orações e as tuas esmolas agradaram ao Todo-Poderoso. Mandai até a cidade de Jope e manda trazer a um Simão, por sobrenome Pedro, que está na casa de um Simão curtidor, que tem a tua casa junto da praia. A Bíblia diz então que ele pega um soldado e mais 2 de teus servos e envia imediatamente até onde Pedro se encontrava. No mesmo dia, a Bíblia relata que Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, e ele estava num grande período de oração. E quando ele acaba esse período, se eu não me engano, próximo ao meio-dia, ele teve fome. E enquanto estavam lhe preparando algo para ele se alimentar, diz a Bíblia que ele é tomado por um grande arrebatamento de sentidos. E neste arrebatamento, a Bíblia vem contando que ele vê descer do céu como se um lençol de 4 pontas. E sobre este lençol havia bichos quadrúpedes, répteis e também aves do céu. E uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Só que Pedro responde para aquele que lhe falava: desde a minha mocidade eu nunca comi coisa comum ou imunda. E pela segunda vez a voz é dirigida a Pedro dizendo: Pedro, mata e come. Não faça comum ou imundo aquilo ao qual Deus já purificou. E a Bíblia diz que aquele lençol, e pela terceira vez a voz chegar a Pedro, aleluia, o lençol é tomado nos céus, e Pedro fica duvidando acerca daquela visão. E enquanto Pedro duvidava, quem estava chegando na porta da casa aonde ele estava, eram aqueles 3 homens que foram enviados por Cornélio. E Pedro duvidando, porque pensa em um crente, irmãos, que duvidava, era Pedro. Pensa num crente que uma hora ele cria e outra hora ele tinha dúvidas, era Pedro. Bem sabemos e conhecemos a história de Pedro. Bem sabemos que Pedro, aleluia, foi um grande pescador. E a Bíblia diz que quando Jesus chama
A primeira revelação dentro dessa palavra, se você crer, levante uma das tuas mãos, porque nesta noite o meu Deus está tirando a incredulidade de diante dos teus olhos. Nesta noite o meu Deus está tirando aquilo que tem tornado barreira e não tem deixado você acreditar que o meu Deus te chamou para uma grande obra e nada vai te impedir de aleluia, de receber aquilo que Deus já determinou. O meu Deus nesta noite te trouxe aqui, como o apóstolo Paulo disse, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado nessa noite para aquele que teme a Deus. Se você teme a Deus nessa noite, o espírito da dúvida está caindo por terra. Se você teme a Deus nessa noite, aquilo que parece impossível aos teus olhos, nesta noite vai começar a se tornar possível. Deixa eu ver quem acredita nisso nessa noite. Deixa eu ver quem acredita. Se você acredita nesta noite que o meu Deus não vai na acepção de pessoa, você vai dar o melhor glória para Jesus de Nazaré, porque hoje meu Deus vai fazer a diferença e vai te tirar. Levanta a tua mão, levanta a tua mão e vai adorando a Deus aí. Levanta a tua mão e vai adorando a Deus aí. O Deus de Pedro está deixando. Disse Jesus assim, que aquele que duvida é como as ondas do mar, que não sabe nem para onde vem e nem para onde vai. O que me chama a atenção nesta mensagem é que Pedro, ele estava dormindo. Diga para o teu irmão, mesmo dormindo. Ele não entendeu, diga, mesmo dormindo. O meu Deus vai te revelar as obras do diabo. Pedro estava dormindo. E enquanto ele estava dormindo, o meu Deus estava revelando o que ele iria fazer dentro de poucos dias. Enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava trabalhando para que a família de Cornélio recebesse o dom de Deus que é gratuito. Você não entendeu? Enquanto você está aqui adorando a Deus e mais tarde ir para voltar para a tua casa, e enquanto você estiver dormindo, o meu Deus vai começar a te dar sonho profético, porque eu profetizo que essa semana, aquilo que ainda não aconteceu no ano de 2012, eu quero profetizar nessa noite que o ano de 2013 vai ser diferente, porque o meu Deus vai começar a falar contigo acordado e vai falar contigo dormindo. Você não entendeu? O meu Deus vai falar contigo acordado e vai falar contigo dormindo. Você não está entendendo? O meu Deus vai te revelar esse negócio acordado ou vai revelar você dormindo. Não se preocupe. O Deus que revela todas as coisas, ele revela para quem está acordado e revela para quem está dormindo. Deixa eu ver se você acredita que Deus pode falar contigo no sonho. Deixa eu ver se você acredita que o meu Deus fala contigo no sonho. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Enquanto Pedro dormia, Deus estava trabalhando. Você não entendeu? Vamos lá. Deixa eu repetir para ver se você entende um pouquinho. Enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava construindo um cenário. Não, você não entendeu. Enquanto, aleluia, Pedro estava dormindo, Jesus estava operando um plano de libertação. Não, você não deu glória.